Então, eu tive em contato com a professora Fabiane ontem, né, e a gente dividiu as nossas falas, né, eu até brinquei com ela, eu falei a prioridade, ela me deu a prioridade de iniciar, eu ainda brinquei com ela falando que a prioridade era em relação à idade dos pacientes, né, então as criancinhas ficaram no primeiro lugar, né, nesse primeiro encontro nosso, né, após o neuro com o desenho, né, de adulto, pediátrico e neonatal, então a gente vai ter esse bate-papo caracterizando, né, a parte da pediatria. Então eu vou colocar aqui só a tela, vou compartilhar com vocês. Pronto, vou me apresentar. Eu sou Priscila, né? Priscila Correia, mais conhecida como Correia, né? Mas meu nome completo é Correia da Silva Ferraz. Sou fisioterapeuta pediátrica e neonatal desde o início da minha formação, né? Então, eu escolhi por amor, né? E me dediquei o meu tempo de estudo, os meus tempos, né, de pesquisa, o meu tempo de aprendizado para a pediatria, com a caracterização geral da pediatria, respiratória e orto e neuro, e agora eu desenvolvo, né, nos últimos 5 anos, a área da neuropediatria unicamente, né? Não estou mais em unidades hospitalares, mas tenho uma experiência também nessa área. Então, eu sou fisioterapeuta pediátrica e neonatal. Coordeno aqui no Instituto IB também a pós-graduação em saúde coletiva em dermatoestética e cosmética, né? Na relação da neuropediatria, né, a gente faz um acompanhamento a essa criança até o momento em que ela completa os seus 12 primeiros anos, né, e dentre esse fator a gente inclui ela dentro da unidade escolar. Então isso também é um desenho, né, que a neuropediatria traz. Então o fisioterapeuta que inclui essa criança, que facilita o processo de inclusão dela no ambiente em que ela convive, que é a escola. Aqui é meu Instagram, né? Então, Priscila Correia Ferraz, para que a gente possa, né, conversar um pouquinho mais, quem tenha dúvidas, por lá eu estou completamente disponível. Falando inicialmente, né, o que seria, então, as afecções que a gente considera como afecções neurológicas que vão trazer impacto a esse recém-nascido, aquele que tem os seus primeiros 28 dias de vida, ou a criança como um todo, né? Que vai ter várias classificações, entre elas, até os 2 primeiros anos de vida, ela é considerada lactente. Vai impactar no desenvolvimento dela. O que a gente encontra, por exemplo, é uma criança que foi para a fisioterapia no ambulatório. A queixa principal da mãe, na maior grande porcentagem, vai ser porque aquela criança não anda, né? Ela está vendo aquele macro, né? Mas algumas é porque não senta, outras porque não conseguem ficar em pé, outras porque não conseguem manusear os brinquedos. Esse é a nossa visão, né? A visão do desenvolvimento motor, que é papel do fisioterapeuta. E aí eu tenho que pensar que desenvolvimento não é só a motricidade, né? Existem também aspectos que são considerados como psíquicos e sociais. Então, por isso, a gente nunca vai encontrar no neurodesenvolvimento crianças iguais. Por mais que elas tenham a mesma idade, por mais que elas tenham a mesma data de nascimento, né, que é a idade, mas por mais que elas tenham o mesmo nome, elas não têm a mesma família, elas não moram na mesma casa e elas não tiveram a mesma experiência pré-natal e experiência pós-natal até o dia que eu avaliei ela. Então, eu vou encontrar ali, né, o que a gente utiliza muito hoje na avaliação, os aspectos ambientais que fazem parte da avaliação da CIF, né? Então, na neuropediatria, a gente utiliza a CIF como componente, né, dessa avaliação, não somente o tônus, a força muscular, né, o desenvolvimento motor. E se você puder fazer o favor só de fechar A família sempre me acolheu muito bem.
Eu ia me despedir no casamento, mas aí você... Pronto. Obrigada. Então, a gente não pode somente avaliar uma estrutura, porque a estrutura em si, numa lesão neurológica, né, que pode acometer o córtex, né, aí vai ter alterações sensoriais e motoras, ou eu posso ter um paciente que teve uma mielomeningocele, né, então ali ele vai ter também alterações sensoriais e motoras. Posso ter uma criança que teve uma paralisia braquial obstétrica, todas são patologias de cunho neuro, né? Então, eles vão ter perfis distintos. Então, por mais que tenham a mesma idade, mesmo diagnóstico, a gente vai ter crianças que têm um aspecto psíquico e sociais distintos. Então, tem aquela criança que responde a um estímulo de maneira muito mais facilitada, porque ela é uma criança encorajada, né, em que tudo que se propõe ela aceita e experimenta, como eu posso ter uma criança que é amedrontada, né? Então, ela pode, num primeiro instante, não aceitar aquele estímulo, porque ela perde um pouco o equilíbrio, né? E aí ela vai recuar um pouquinho, né? Então, a gente precisa pensar que desenvolvimento tem a ver com crescimento, e esse crescimento tem relações com equipe multiprofissional, então, dentro da neuropediatria, eu preciso me comunicar diretamente com toda a equipe. Se ela está numa unidade hospitalar, é mais fácil. Se ela não está na unidade hospitalar, ela está numa unidade ambulatorial. Não é mais difícil, não, mas é mais trabalhoso. Mas assim, ainda assim a gente consegue. E quando a gente for falar de maturação ou amadurecimento do sistema nervoso central, a gente vai ter uma velocidade muito grande de amadurecimento nos 2 primeiros anos de vida, até ele completar os 3 anos. E essa maturidade tem a ver com a condição do neurodesenvolvimento mesmo, da maturação da célula em que vai fazer sinapse, né? E dentro disso a formação de baía de mielina, associado a isso a aprendizagem, que tem a ver com repetição. Então, por conta disso, mostra-se, né, que o fisioterapeuta é parte integrante do desenvolvimento infantil, podendo ser do desenvolvimento da criança atípica, como pode ser também da criança atípica. Eu posso ter o papel, e eu trabalho dessa forma também, eu trabalho em uma clínica, essa clínica se chama aqui em Salvador Casa Mater Elos, e lá o público-alvo são gestantes, puérperas e a primeira infância. Então, o que acontece lá? Eu avalio e acompanho o desenvolvimento de crianças que tiveram riscos durante a gestação ou parto. Então, nem sempre elas são patológicas, ou seja, atípicas, né? Então, a gente consegue, nós como fisioterapeutas, fazer todo esse percurso do neurodesenvolvimento. Então, segundo Marcondes, em 1991, ele fala que desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas. Então, nesses 2 primeiros anos que eu falei, que o amadurecimento ele acontece, né, de maneira muito rápida e completa, eu estou falando que é a idade em que ele controla a cabeça, controla o tronco, fica sentado, engateia, fica em pé e anda depois ultrapassando obstáculos e corre. Então, é a coordenação motora global, né, que se desenvolve nesse instante. E isso é o motor que o fisioterapeuta tem um olhar direto, né? E Mussen, em 1995, ele já define como as mudanças nas estruturas, tanto físicas, quanto neurológicas, quanto cognitivas, quanto comportamentais, que vão emergir de maneira ordenada e vão ser relativamente duradouras, vai gerar o aprendizado, né? Então, a maneira ordenada é porque existe uma sequência do desenvolvimento. E essa sequência a gente se baseia principalmente, já volto para ali, em relação à hierarquia biológica, né? Então, dentro da hierarquia biológica, a gente identifica que o desenvolvimento ele acontece através de aquisições motoras
que se desenvolvem de forma cefalocaudal, ou seja, o controle da cabeça antecede o controle do tronco, que antecede o controle da sedestação e vai no sentido sempre do desenvolvimento da musculatura das extremidades também de característica, né, articular, de proximal para distal. Então, uma criança que controla no momento em que ele faz uma posição prona e apoia os antebraços, ele está ganhando, ou seja, vencendo a gravidade, ganhando força muscular para vencer a gravidade, a musculatura mais proximal. Depois, quando ele vem e faz o apoio da palma da mão com o cotovelo estendido, ele já ganha a musculatura de antebraço. E aí, quando ele vai lá manusear brinquedos, se apoiar para ficar em pé, ele ganha da musculatura da mão, punho e mão. Então, aí a gente está vendo que a hierarquia biológica ela traz uma sequência que é próximo, distal. E dentro da musculatura em que vai se desenvolvendo em características de força, né, a gente tem o grupo extensor desenvolvendo força antes do grupo flexor. E aí a gente visualiza essa imagem aqui, ó, a postura fetal. Aqui é um feto, né? E o feto, ele tem uma posição fetal, que é de flexão dos membros, né? Uma postura completamente flexora, que garante a ele o encurtamento da cadeia flexora e um alongamento da cadeia extensora, ou seja, fraqueza. Então, o grupo extensor é o primeiro que ganha força, porque quando ele vem para essa posição aqui, ó, onde está escrito recém-nascido, a gente identifica que o apoio que ele faz vai garantir que ele levante a cabeça, e quando ele levanta a cabeça, quem está sustentando aquela cabeça ali na contração são os extensores cervicais. Então, assim, esse ganho de extensor, ele antecede, né? Dentro dessa fase fetal, Reed, em 2005, ele fala o seguinte, que o estágio final da maturação ontogênica do sistema nervoso é marcada pelo processo de mielinização, que é a fase de aprendizagem, né? Que vai gerar aprendizagem. Este se inicia ainda no útero, em volta do 6º mês de vida intrauterina, se intensifica após o nascimento por volta dos 2 anos e continua prosseguindo com todos os aprendizados que o adulto jovem, né, ainda tem, que é até a 3ª década. E depois ele vem tendo uma tendência de decrescer, tá? Até a velhice. Nem todos os neurônios, contudo, vão ser mielinizados. Então, isso é uma importância que a gente já conhece. Essa condição aqui, ó, que a gente identifica, que se inicia no útero por volta do 6º mês de vida intrauterina, existe uma condição que é a antecipação ao parto, né? Então, a gente conhece casos de crianças que nasceram prematuras, e nasceram prematuras de 28 semanas, são 6 meses gestacionais. Então, o que, que a gente tem em vista daquele prematuro? A gente tem um prematuro, né, que não vai ter uma vivência intrauterina, e essa vivência intrauterina, ele acaba, né, identificando um ambiente completamente desfavorável na unidade de terapia intensiva, porque ele vai ficar na unidade de terapia intensiva justamente por conta do baixo peso que ele vai apresentar ao nascimento. Então, ele vai estar lá para desenvolvimento, né, do peso, e aí a gente, como fisioterapeuta, precisa ter esse conhecimento para que eu não chegue na unidade e realize, né, com esse recém-nascido, com baixo peso e com idade gestacional de nascimento prematura, o movimento. Porque se eu estimulo ele com o movimento, eu vou fazer com que ele perca peso. E o objetivo principal dele ali é ajustar o peso para que ele continue tendo maturidade do sistema nervoso central. E esse ambiente de UTI, ou até um ambiente hospitalar que ele fique, os estímulos são em excesso. Por quê? Porque ele estava num ambiente aquecido, temperatura ambiente, que era o útero, e vai para um ambiente que a temperatura é muito baixa.
E como a maioria dele não tem peso, né, suficiente, ele não tem uma estrutura termorreguladora, né? Então, a hipotermia pode trazer efeitos deletérios. A outra condição, ele enxerga uma luz obscura, né? E aí, quando ele vem para a UTI ou para a unidade hospitalar, ele passa a estar em um ambiente que é iluminado praticamente 24 horas por dia. Além disso, os estímulos auditivos que são gerados, né? Tem o toque do celular, e no útero ele tem um filtro. A gente também consegue identificar que esse ambiente é extremamente estimulador e vai fazer com que, né, esse recém-nascido precise ter respostas motoras para aqueles estímulos que estão chegando, e muitas vezes ele não tem organização para isso. Ele não tem estrutura para essas respostas. Então, dentro da nossa avaliação, eu preciso encontrar um recém-nascido com essa imagem que eu coloco aqui, com a postura flexora, né, com os braços apoiados, com a cabeça voltada para um lado, estando com a resposta motora adequada, com menos gasto energético, e as contrações que ele vai executar serão para amadurecer cartilagem, gerar força para vencer a ação da gravidade e alongar a musculatura que tem necessidade de alongamento. Mas, como os últimos meses, né, não vão ser vivenciados no útero, o ambiente no útero em que ele vivencia é um ambiente restritivo, né? E como é restritivo, ele começa a ganhar peso, começa a ganhar comprimento a partir de aproximadamente 30 semanas, ele não vai ganhar tônus aqui dentro. Então, a resposta de nascimento, né, de um recém-nascido prematuro extremo é a de que ele vai ter aproximadamente essa postura, né? Que é a postura hipotônica, né? A postura extensora, ou tônus hipotônico, desculpem, a postura extensora. Então, aqui a gente visualiza que é uma criança que está sendo vencida pela gravidade. Ela não tem um tônus postural mínimo para poder se manter em posição flexora. Então, essa cabeça fica lá hiperestendida, esses membros ficam rodados externamente, né? Então, é uma criança que vai ter posturas antálgicas ali, e que isso aumenta mais ainda o trabalho respiratório dela. Isso também pode ser uma ocasião associada por tempo de permanência na unidade de terapia intensiva ou na unidade hospitalar, que ele vai ficar mais tempo deitado, né? Então, o tempo prolongado pode também gerar uma postura como essa. Então, isso pode ser motivado pela ação da gravidade, junto com a hipotonia, também associado com o tempo prolongado dessa criança no posicionamento. Então, dentro da estimulação, né, a gente consegue pensar em organizar essa criança. Então, essa imagem é uma imagem de organização. Quando eu coloco ela com rolinhos, cunhas dentro da unidade, aqui a gente está vendo que ele está dentro de uma incubadora, né, que vai organizar a temperatura corporal dele, e facilita que essa mão fique aqui na linha média, que ele leve a mão à boca, facilita a posição flexora, para que no momento que ele for mais para frente, para a posição sentada, e facilita para que ele não tenha encurtamentos que não favoreçam o desenvolvimento neuropsicomotor que vai ser associado à sequência previsível, tá? Então, aqui, quando a gente pensa em avaliar o desenvolvimento motor, vai existir a atipicidade. O que é a atipicidade? É o desenvolvimento motor que foge do normal, do típico, né? Então, sempre a gente vai iniciar avaliando da mesma forma que a gente avalia o típico, ou seja, avaliando o desenvolvimento típico. Qual é? Usando uma escala de avaliação, né, que a gente pode usar a de desenvolvimento motor, que é a escala chamada AMED, a escala AIMS, que essa escala AIMS avalia, né, que é também chamada de Alberta, crianças até 18 meses.
Se eu já tiver a criança com um diagnóstico de paralisia cerebral, a gente avalia uma escala chamada GM-FM. Então, a gente sabe, entre tipicidade e atipicidade, qual é a escala que vai ser usada para avaliar de maneira funcional. Mas eu avalio também os posicionamentos que essa criança executa, porque através deles ela pode estar reagindo com a postura inadequada. E eu preciso ajustar essa postura, né? Então, essa postura ela vai ser ajustada pelo fisioterapeuta lá na unidade, ela vai ser ajustada pelo fisioterapeuta lá no domicílio do paciente, ela vai ser ensinada para aqueles pais, que é nessa clínica que eu trabalho a consultoria em que eu organizo como os pais posicionam, então eu ensino eles a fazer o papel, né, de posicionamento lá no bercinho, como é que ele vai deixar mais tempo, né? Então, isso é também o nosso papel. Então, quando a gente encontra o processo atípico, eu tenho que pensar da seguinte forma, gente: não é posicionar todo mundo de maneira igual, não. A gente precisa trabalhar ele, né, para que, quando ele tenha uma lesão neurológica, ele compense para ser funcional. Então, se eu estou querendo que ele tenha características iguais ao típico, como o membro inferior dele está rodado internamente, ali é um tônus causado por uma lesão no córtex. Eu não vou modificar aquele esquema, né? Eu vou favorecer essa posição para que eu garanta outros músculos que não sejam tão espásticos, de preferência os antagonistas, para que eu dê força e ele consiga vencer aquele tônus que é do grupo agonista. Então, a gente vai pensar que nem todos a gente consegue trabalhar o alinhamento. A gente vai conseguir, para alguns, para ele ser funcional, que ele faça, por exemplo, uma marcha em tesoura, porque se ele não fizer a marcha em tesoura, ele não consegue caminhar, tá? Então, lembrando, vai ter momentos que a gente vai precisar alinhar e vai ter momentos que a condição, né, que ele usa como antálgica vai favorecer a função. Isso a gente precisa ter sensibilidade na hora de avaliar. Aqui é uma sugestão que eu dou a vocês, é um artigo de desenvolvimento motor típico e desenvolvimento motor atípico e as correlações na paralisia cerebral, um material bem legal. Dá para vocês entenderem um pouquinho dessa fala, tá? Então, aqui, ó, quando eu falo de estimulação sensório-motora, eu estou falando o seguinte: eu posso usar componentes como posicionamento terapêutico, posicionar essa criança em prono, posicionar essa criança em supino, posicionar essa criança em lateral. Cada um deles vai ter um objetivo específico. Lembrando, eu vou trazer ele sempre para uma posição mais alinhada possível. E esse posicionamento terapêutico a gente vai trabalhar sempre com as crianças que não conseguem se manter em posição de sedestação, porque se eles conseguem se manter em sedestação, ortostase e marcha, esse posicionamento terapêutico ele não é necessário. Então, ele vai ser necessário muito mais para os neonatos, para as crianças que precisam estar restritas ao leito na unidade hospitalar. Os exercícios terapêuticos também vão ser componentes que nós usamos tanto no ambiente, né, ambulatorial quanto no ambiente hospitalar. Então, entre eles, eu vou fazer os estímulos motores para que ele levante a cabeça e sustente, né? Eu vou fazer os estímulos motores para que eu consiga, né, estabelecer alguma atividade do desenvolvimento neuropsicomotor. Associado a isso, a gente vai dar estímulos visual e auditivos que estarão se desenvolvendo junto, né, com a parte motora, que é o que a gente chama de sensório motor, né? Entre eles a tátil, a proprioceptiva, então vai ter momentos, né, em que eu preciso colocar o pé dessa criança no apoio, porque eu estou trabalhando a propriocepção, vai ter momentos que eu preciso trabalhar o estímulo tátil. Então, o neurodesenvolvimento, ele garante que qualquer recém-nascido que nasceu a partir do 6º mês gestacional, ele vai estar apto. Então, independente de ser recém-nascido ou criança, todo o estímulo sensório-motor é importante para o neurodesenvolvimento, né? Associado a isso, eu vou ter a cinesioterapia,
E a cinesioterapia é quando eu vou precisar mobilizar uma articulação. No caso, né, da paralisia braquial obstétrica, eu vou precisar mobilizar a articulação de ombro, cotovelo, punho, porque eu preciso dar uma estrutura para que aquele músculo contraia, relaxe, gere aprendizado ao sistema nervoso central e aquilo gere uma atividade ativa, né? Ou o alongamento de um músculo tônico, de um músculo encurtado, para que facilite ele, por exemplo, colocar o pé completamente no chão, né? Então, eu muitas vezes sou procurada para avaliar uma criança que anda na ponta do pé, em plante-flexão. Então, dentro da minha avaliação, eu preciso identificar se ela anda em plante-flexão, porque ela tem uma alteração neurológica, motora. E aí, se ele tem um encurtamento apenas, eu vou tratar o encurtamento. Mas se ele não tem um encurtamento, ele tem uma alteração sensorial importante, que afetou o músculo ficar encurtado devido à posição que ele fica, eu vou ter que trabalhar todo o conjunto. Então, dentro da estimulação, eu posso trabalhar exercício terapêutico junto com cinesioterapia e deixar o paciente em posicionamento terapêutico. Sim, né? E integração sensorial, né? Que é um papel única e exclusivamente da TO, da terapia ocupacional, caso a criança só tenha algum processo de integração sensorial. Mas se ela tiver uma paralisia cerebral que tem algum órgão sensorial que precisa de processamento de aprendizagem, a fisioterapia pode atuar no motor associando ao sensorial. Esse é o nosso papel também. Então, quando a gente vai para o tratamento de uma criança com desordens neurológicas, o nosso principal objetivo é ter o desenvolvimento adequado ou próximo do adequado. Ela precisa, através desse estímulo, conseguir realizar a interação com o meio em que ela vive. Então, o momento em que ela, né, está ali na unidade hospitalar, ela está muitas vezes apenas com um acompanhante, então a gente precisa conhecer qual é o ambiente domiciliar dela. Às vezes ela vem para o ambulatório e eu organizo ela para que ela faça uma marcha num ambiente completamente estável, e ela não mora num ambiente estável. Lá tem diversos obstáculos, então eu não estou trabalhando um estímulo para essa criança para o ambiente em que ela vive, para o meio que ela vive. Então, isso é importante da gente conhecer, né? Inibir as aprendizagens ou posturas anormais. Então, aqui é quando se desenha bem o Bobat, né? Que é uma técnica em que a gente consegue gerar uma estimulação para as crianças com desordens neurológicas, em que a gente consegue modular o tônus, ajustar a resposta que ele traz, e com toda certeza, a gente melhorar o estado comportamental. Então, essa criança, né, que consegue interar com o meio, que consegue se auto-organizar, ele acaba tendo uma melhora do comportamento dele, né? Ele vai ser aquela criança que vai querer estar fazendo o exercício, que vai querer estar num próximo passo ali do próprio desenvolvimento, porque a gente vai estar falando de crianças que vão estar amadurecendo também junto com esse neurodesenvolvimento. E na unidade hospitalar também podemos pensar em posicionamento de forma terapêutica alternativa, que se utiliza o método canguru, né, que pode ser por pai ou com a mãe, ou às vezes com o irmão, ou com um cuidador que fique mais tempo, que tem uma relação importante com essa criança. Antes era chamado de método mãe canguru, né? Depois passou a ser o método canguru, porque pode ser feito com qualquer ente familiar. A rede, né? Nós do Nordeste, que somos acostumados com ela, mas que ela promove uma postura flexora, mas nem tudo por muito tempo é bom, então é importante a gente pensar que ele também precisa ter reações extensoras, então eu não vou deixar somente ele na posição da rede, então isso vai ser um dos meus estímulos, mas ele pode não estar na rede também. Então eu agradeço, né? Me apresento novamente como Priscila Correia, o meu Instagram, Priscila Correia Ferraz. Vou estar aqui à disposição para que, após a fala da professora Fabiane, a gente possa responder as perguntas, tá certo? Vou ficar aqui ouvindo
ouvindo Fabiane. Pronto, eu interrompi o compartilhamento. Gente, boa noite. Minha câmera está ligada, mas não sei por que não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui rapidamente se há alguma configuração aqui do meu computador, gente. Só um minuto, para vocês terem a oportunidade. Pode tentar entrar e sair novamente, por favor, professora. Pode ser que isso resolva. Ah, tudo bem. Então, vou fazer isso. Se tiverem perguntas, então, por agora, pode ser que a gente utilize esse espaço, né, de tempo. Eu fico disponível aqui, caso seja. Viu, Paloma? Se você achar que é oportuno por agora, enquanto a professora Fabiane retorna. Sim, com certeza. Quem tiver perguntas pode ficar à vontade enquanto a gente vai vendo a questão da câmera da professora Fabiana. Temos alguns elogios aqui no chat. A Stephanie está dizendo boa noite a todos. Você está linda, professora Priscila. A Dayana está dizendo aula excelente. Tairone acabou de dizer show de simplicidade e conhecimento. Muito bom, concordo com todos. Estou aqui curtindo, aprendendo. Maravilhosa a aula, muito boa mesmo, professora. Lu Rosa está dizendo aula sensacional, obrigada. Várias palminhas também aqui. A Kelly, a Paula, a Jasmine, a Joane, todo mundo colocando palminha para você, Priscila, todo mundo interagindo aqui. Olha, professora Fabiane, que bom te ver, professora. Oi, gente, boa noite. Desculpa aí o contratempo, mas era uma configuraçãozinha, porque tem vários aplicativos de câmeras no meu computador. E aí, acho que ele seleciona automaticamente algum. Foi o caso, né? Aí não foi compatível, mas consegui aparecer. Tudo bem, gente. Mas, assim, pode continuar a sua fala, viu? Você estava fazendo os comentários em relação à brilhante participação da professora Priscila. A gente se conheceu ontem por WhatsApp. É um prazer poder ter acompanhado aí o compartilhar, né, dos conhecimentos. Enfim, a gente está sempre agregando, sempre tendo essa oportunidade de aprender e enriquecer a nossa prática, né? Apesar de atualmente eu não estar trabalhando com pediatria, mas foi durante alguma época um perfil de pacientes que eu atendia, mas na docência, né, enfim, com a área de cardiorrespiratória, que é uma área ampla, a gente precisa agregar, né, algumas outras práticas, sempre melhorando a assistência ao paciente. Então, foi excelente, foi bem enriquecedor, Priscila, parabéns. Obrigada. Estou aqui na sua escuta. Oi, gente, acabei caindo, desculpa. A conexão acabou caindo rapidinho. Só concluindo, a gente pode dar início, professora, à sua fala, e aí, ao final, a gente acaba entrando, né, professora Priscila, nas perguntas, e a gente faz um apanhado geral. Tudo bem assim? Tudo bem. Já estou aqui compartilhando a minha tela. Eu vou só fazer uma pequena configuração aqui. Só para eu conseguir acompanhar o chat. Mas, queria que vocês ficassem bem à vontade para me interromper. Abrisse o microfone para fazer algum questionamento, complementar alguma coisa da minha fala, ou perguntar, né, para tirar alguma dúvida, certo? Eu vou tentar acompanhar aqui o chat. Me ajudem aí, informando se alguém tiver colocado alguma pergunta, se eu não estiver conseguindo acompanhar. A tela está aparecendo para vocês direitinho, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Só me deem um feedback, consegue, né?
Sim. Ótimo. Então, deixa eu me apresentar, né, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Meu nome é Fabiane, meu nome é bem grande, Fabiane Maísa de Novaes Assis Dantas, né, também conhecida como Fabiane Dantas, é assim que eu assino, é assim que vai o meu nome em algumas publicações. Eu sou especialista em terapia intensiva, então eu sou da área de cardiorrespiratória, né, na verdade da área de terapia intensiva, né, atualmente é uma área que envolve outros sistemas que não só o cardiorrespiratório, né, e durante a minha trajetória profissional, eu fui me especializando, fui adquirindo alguns títulos, né, já de mestre, fiz doutorado, e atualmente eu entrei no corpo docente da Universidade de Pernambuco, né, no campus que é de Petrolina, que é a minha cidade natal. Inclusive, eu estou em processo de mudança definitiva para lá e deixando minha segunda casa, né, já que aquela Petrolina vai ser a minha primeira casa agora, que é Recife. Então, eu trabalho aqui, né, em UTIs adulto, né, como eu coloquei, eu já passei por UTIs pediátricas, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas atualmente a minha maior vivência é com adulto. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho, né, desse assunto que é bem amplo, né, a gente dá na aula da pós, enfim, 2 dias, e não é suficiente para a gente falar sobre a fisioterapia na terapia intensiva aplicada ao paciente neurológico, né? E aí eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje, né, sobre o papel da fisioterapia no paciente com injúria cerebral grave. Então a gente vai pincelar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia, qual a contribuição que a fisioterapia deve trazer, né, para esse paciente com injúria cerebral grave. Eu vou tentar me conter na fala, quem me conhece, eu não sei se tem algum aluno de alguma pós que já foi meu aluno por aí, sabe que eu gosto de falar muito, mas aí eu vou tentar controlar a minha fala para a gente não se delongar muito e ficar cansativo, tá? Mas aí vamos embora, né? Deixa eu passar aqui. Bom, antes da gente falar sobre o papel da fisioterapia, né, o papel propriamente dito do fisioterapeuta nessa população de pacientes, né, que são os pacientes neurológicos que chegam para a UTI grave, né, que precisam de um suporte especializado, vamos retomar só um pouquinho alguns momentos sobre a evolução do papel do fisioterapeuta dentro da UTI, né, a fisioterapia para qualquer perfil de paciente, não só paciente neurológico. Então, há algum tempo atrás, eu falo isso porque eu vivenciei isso há algum tempo atrás, né, o fisioterapeuta ele não era parte integrante, né, da equipe da UTI, ele não era exclusivo da UTI. Né? Ele era aquele profissional que prestava assistência aos pacientes da UTI, mas ele era solicitado para acompanhar alguns pacientes específicos, né? Então o médico assistente passava, né, reconhecia a necessidade do profissional e solicitava a avaliação e o acompanhamento, né? Então, nessa época, a gente não era exclusivo da UTI e existia uma função um tanto dicotomizada da fisioterapia, né? Existia naquela época o fisioterapeuta respiratório, que chegava e dava toda a assistência para o paciente do ponto de vista respiratório, e tinha o fisioterapeuta motor, né, que fazia a reabilitação física, digamos assim, do paciente, né. Atualmente, o fisioterapeuta, ele é parte integrante da equipe da UTI, né, então existe um fisioterapeuta exclusivo da UTI atualmente, e existe a especialidade, né, que é a fisioterapia em terapia intensiva. Ela foi reconhecida e disciplinada desde 2011 pelo COFITO. Então, desde então, a gente tem a figura desse profissional dentro da UTI. Então, ele acabou abraçando essas duas áreas, que, na verdade, já deveria ser assim desde antes, né? A gente não pode dividir o paciente em duas áreas, né, que, inclusive, deixava a desejar porque não contemplava todas as necessidades do paciente, né? Então, desde então, o profissional que vai prestar assistência ao paciente como um todo, né, é o fisioterapeuta em terapia intensiva, e ele aborda tanto a fisioterapia cardiorrespiratória como a fisioterapia neuromusculoesquelética, né? E ainda dentro desse contexto, eu gostaria só de reforçar
que, desde então, a partir do momento que surgiu a especialidade, surgiram os cursos de pós-graduação, surgiram os mestrados profissionais direcionados para essa área, a necessidade desse profissional realmente se especializar, né? Então, eu queria reforçar que dentro dessa área de atuação, né, o profissional ele precisa ser realmente especializado, detentor do conhecimento necessário para poder conduzir os diversos perfis de pacientes nos diversos estágios de evolução. E aí, quando a gente fala do paciente neurológico, principalmente o paciente neurológico crítico, que é aquele agudo, grave, né, que está aí nas suas primeiras horas de evolução da doença, da injúria cerebral, vários estudos já têm mostrado a importância, né, tanto de UTIs, né, do ambiente físico, da estrutura ser especializada, como também dos profissionais que trabalham dentro dessas UTIs, né? Então, a necessidade de intensivistas, e aí quando a gente fala intensivista, a gente não fala só de médico, né? Todos os profissionais que compõem a equipe multiprofissional da UTI, né, eles precisam ser especializados em cuidados para esse paciente específico, né? Que é o paciente neurocrítico. E isso colabora, né? Isso corrobora, isso contribui para a melhora dos resultados do paciente com lesão cerebral aguda. Tá? Então, só deixando aí essa mensagem sobre a necessidade da gente estar sempre se especializando, e no caso da fisioterapia em terapia intensiva, a gente é um profissional único que vai abordar o paciente como um todo. E agora vamos falar um pouquinho desse paciente, né, do papel da fisioterapia diante da injúria cerebral aguda, que seria na fase aguda, pós-injúria, né? Bom, para que a gente possa entender um pouco sobre o papel da fisioterapia nesses pacientes, é importante que a gente conheça esse paciente, né? Quais são suas características, o que é que determina que esse paciente é um paciente especial, que necessita de cuidados específicos e de uma equipe bem treinada e capacitada, né? Então, a gente vai usar aqui como exemplo, né? Eu trouxe uma figurinha só para a gente ilustrar, né? Um paciente que sofreu um acidente automobilístico, né? Um atropelamento, e aí ele está sendo socorrido, né? Ele foi socorrido, né, prontamente socorrido pelo SAMU, e aí ele foi encontrado inicialmente desacordado, né, mas que tinha um Glasgow, né, que a gente chama a escala de coma de Glasgow, que é utilizada para avaliar o nível de consciência desses pacientes, né, ela varia de 3 a 15, e a dele era 6, ou seja, bem reduzido, um nível de consciência bem comprometido. E aí esse paciente ele foi socorrido e foi levado para a unidade, né, para emergência e posteriormente para a unidade de terapia intensiva. Mas lá na unidade ele chega já com Glasgow de 3, né, então assim, é um paciente que evolui com redução do nível de consciência de forma muito rápida. E aí, por conta do nível de consciência rebaixado, é um paciente que necessita de proteção de vias aéreas, já que ele por si só não consegue fazer com esse nível de consciência, né? Ele não tem a capacidade de tossir, né? De evitar que algum corpo estranho penetre na sua via aérea e acabe inundando o seu pulmão, né? Ele não tem, por exemplo, a capacidade de, caso ele venha apresentar náusea e vômito, vomitar, ele pode broncoaspirar. Então, para esse paciente, é mandatório a instituição de uma via aérea artificial para a proteção de via aérea, né? E aí, do lado, a gente vê uma imagem, um exame de imagem de crânio, com a tomografia de crânio, que mostra um hematoma subdural direito. Então, quando ele chegou na unidade, fez o exame de imagem, que mostrou esse hematoma subdural à direita, né? Então, um quadro compatível com o traumatismo crânioencefálico grave. Por que grave? Porque o Glasgow era abaixo de 8. Né, então, de 9 a 12, ele é moderado, acima de 13 ele é leve, né, e abaixo de 8 ele é considerado grave. Então, um paciente que fez um TC é grave, né. Bom, e aí, diante desse quadro, a gente tem que começar a analisar algumas possibilidades, né, que são as lesões advindas do trauma inicial e as lesões ditas como secundárias. Então, inicialmente, a gente identificou, né, essa lesão focal, que foi um hematoma produzido pelo trauma, né, mas essa lesão focal, ela pode em algum momento se tornar difusa, né, e a gente pode observar, por exemplo, que a gente tem um hematoma, né, que se formou pelo trauma mesmo, né, e que ele acaba comprimindo uma parte do tecido cerebral, né, então a gente tem apagamento de alguns sulcos, inclusive compressão do ventrículo, né, isso daqui já se formou tanto pelo efeito de massa, né, produzido pelo hematoma, como também por um edema que já se desenvolveu logo após o trauma. Tá? Então, a gente já tem aqui um edema que inicialmente é aquele edema que a gente chama de vasogênico, que ela é causado
pelo dano estrutural mesmo dos vasos, e aí provoca inundação de plasma e etc., né? Então, a gente já tem uma lesão focal, mas uma lesão que pode, né, e que já se estende ao ponto de se tornar difusa nas próximas horas, certo? Além dessa lesão, da gente avaliar essa lesão do ponto de vista da geografia, né, da localização, a gente avalia essa lesão também em relação ao tempo, né? A gente não precisa acompanhar essa imagem ao longo do tempo para avaliar até que ponto essa lesão ela se enquadra apenas numa lesão primária, né? Ou se essa lesão ela passa a se apresentar com maior gravidade, né? Quando começam a aparecer os sinais da lesão secundária, que seria, no caso, a isquemia, um edema cerebral maior, né, porque inicialmente a gente tem esse edema pelo rompimento dos vasos, o rompimento dos vasos leva a um processo de edema, né, pela inundação, né, o sangue extravasa e acaba ocupando o parênquima intracerebral, e isso acaba comprimindo outros vasos e prejudicando a perfusão, né, dessas outras áreas cerebrais, contribuindo para um quadro de isquemia, e a isquemia leva à hipóxia tecidual. E aí a hipóxia tecidual, ela leva toda uma alteração hidroeletrolítica, de bomba de sódio e potássio, que acaba contribuindo para a infiltração de mais líquido dentro desse tecido cerebral. Isso acaba contribuindo, né, para a geração de um edema maior, um edema difuso, né, que leva a um estado mais crítico, né, de aumento da pressão intracraniana. Né? Então, quando essa situação já se apresenta, né, nos momentos iniciais da chegada do paciente ao UTI, é um paciente que é muito grave, né, que tem um prognóstico bem comprometido, né, que o risco de morte é elevadíssimo e que a gente pode fazer pouco por ele. Mas muitas vezes o paciente ele chega para a gente numa condição onde a lesão ela ainda é focal e ela ainda é primária, né? Ela não se difundiu, ela não se expandiu, tá? E os sinais da lesão secundária, do insulto secundário, ainda não se instalaram. Então, é nesse momento que a equipe multiprofissional, e não só a fisioterapia, né? Mas toda a equipe multiprofissional precisa, deixa eu botar aqui só para não quebrar o raciocínio, toda a equipe multiprofissional, ela precisa se ater, né, a essa condição no intuito de prevenir, né, de evitar que essa lesão se expanda e que esse paciente se torne mais grave, o prognóstico dele piore e aumente o risco da gente perder esse paciente, tá? Então, essa é uma situação que classifica o paciente neurocrítico, né, o paciente com injúria cerebral aguda, mas não é a única, não é só o TCE que caracteriza esse paciente com injúria cerebral aguda. A gente tem várias outras condições, né, que também levam a um quadro parecido com a mesma evolução, né, clínica. Então, a gente tem um outro TCE agora, mas agora com hematoma epidural, aquele era um hematoma subdural. O acidente vascular encefálico isquêmico, a gente vê uma área aqui de isquemia no hemisfério cerebral direito. Agora, um AVE hemorrágico, a gente vê uma área aqui hiperdensa, que seria a hipodensa, aqui a gente tem uma área mais hiperdensa, compatível com a presença do sangue, né? Aqui, no caso, uma ressonância nuclear magnética mostrando um nódulo, né, um tumor cerebral aqui bem circunscrito, e aqui uma outra situação que demonstra a presença de infecção do sistema nervoso central, né, na verdade um abscesso cerebral aqui, delimitado por essa membrana fibrosa. Então, assim, aqui são algumas condições, né, que a gente encontra dentro da terapia intensiva e que contribuem para essa lesão cerebral primária, né. Então, assim, apesar do tecido encefálico, ele possui alguns mecanismos protetores, e aqui eu listei alguns, por exemplo, a calota craniana, que é uma estrutura rígida, né, que protege o tecido encefálico contra traumas, contra pancadas, né, agressões físicas de uma forma geral. A gente também tem um líquido cefalorraquidiano que está aqui, ó, e serve como amortecedor, né, então quando tem esses choques cranianos, pode ter as lesões de aceleração e desaceleração. Então, o líquido
O líquido cefalorraquidiano, ele, de certa forma, ele funciona como amortecedor, minimizando essas lesões por aceleração e desaceleração. A gente também tem a barreira hematoencefálica, que é um tecido extremamente especializado, que fica ali controlando todas as substâncias que entram e saem do tecido cerebral. E a gente tem também os mecanismos autorreguladores do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, da quantidade de sangue que está chegando ao encéfalo, né, que está irrigando e perfundindo esse encéfalo, levando oxigênio, levando nutrientes e mantendo as funções desse tecido, né? Então, é um tecido que é extremamente ávido por oxigênio, por glicose, e tudo isso depende da chegada desse sangue nesse tecido, né? Então, o fluxo sanguíneo cerebral, ele é minuciosamente controlado, ele é rigorosamente controlado através desses mecanismos autorreguladores que, ora, vão produzir uma vasoconstricção, quando existe uma perfusão aumentada, mantendo o fluxo sanguíneo cerebral normal, ora, ele vai fazer uma vasodilatação, aumentando a perfusão desse tecido, atendendo às demandas metabólicas, tá? Então, apesar da gente ter todos esses mecanismos protetores, o encéfalo ainda é um tecido, como é que se diz? Que está que pode sofrer essas lesões, né? Ele não está completamente protegido, apesar de todos esses mecanismos protetores, ainda é um tecido que pode sofrer lesões, como a gente acabou de ver, né? Todas as situações que contribuem para isso. Então, ele pode sofrer da lesão primária, como a gente falou, né? Que ela vai ocorrer devido ao insulto primário, à contusão, à laceração, à hemorragia, enfim. Então, em geral, a lesão primária é uma lesão que é refratária ao tratamento, que vai depender da magnitude desse insulto primário, que muitas vezes a gente não tem como controlar. Mas já a lesão secundária, que ela resulta do processo patológico, né, as alterações clínicas iniciais, como, por exemplo, o edema, a hipertensão intracraniana, a isquemia cerebral, ela, em geral, é prevenível, né? E é nesse ponto aqui que a gente precisa trabalhar enquanto equipe, certo? Realizar todos os procedimentos, todas as avaliações para acompanhar o paciente do ponto de vista hemodinâmico, ventilatório, da oxigenação, acompanhando todos os sinais que podem estar ali, indicando uma instalação ou aumento dessa lesão secundária, para justamente evitar a progressão dessa lesão, tá? Porque isso, de fato, vai aumentar a área de tecido lesado, né, a área de infarto cerebral, a área de morte celular, e isso vai piorar muito o prognóstico do paciente e pode inclusive, evoluir para a morte encefálica, né? Então, como eu coloquei, né, o papel, na verdade, da equipe multiprofissional, e não só do fisioterapeuta, né, é justamente trabalhar intensamente para diminuir a área da extensão comprometida pelo sistema nervoso central, né, que nesse caso seria a lesão primária, e prevenir essas lesões secundárias, tá? Contudo, para que a gente possa trabalhar nesse intuito, né, para que a gente realmente possa prevenir essas lesões secundárias, é importantíssimo que a gente conheça esse paciente, né? Conheça o metabolismo desse tecido cerebral, como é que acontece o controle desse fluxo sanguíneo cerebral, quais são os mecanismos, né, que influenciam nesse controle e na manutenção de uma perfusão sanguínea adequada, com chegada do oxigênio, com os nutrientes adequados, né? Então, a gente precisa, de fato, conhecer quais são esses principais fatores que contribuem para a lesão secundária, né? Então, vamos aí, certo? Aqui eu listei, né, praticamente todos os fatores, tá? A gente não esgotou todos, mas estão os principais, né, que a gente classifica como aqueles que são extracranianos e os intracranianos, né? Então, por exemplo, hipertensão arterial. Redução da pressão arterial é um fator, digamos, talvez o mais importante, né, que interfere diretamente no fluxo sanguíneo cerebral e na perfusão desse tecido, né, reduzindo o aporte de oxigênio e nutrientes e contribuindo para o aumento, para a extensão dessa lesão secundária, tá? Então, o paciente precisa ser controlado do ponto de vista hemodinâmico para evitar que isso aconteça. A hipóxia, né, pelo mesmo mecanismo, né, de oferta inadequada de oxigênio para esse tecido. A anemia, né, a redução dos níveis de hemoglobina, que seria o principal não, que é o carreador de oxigênio, né, para esses tecidos. A hipocapnia e a hipercapnia, ou seja, os níveis de CO2 sanguíneo, a gente vai comentar como é que os níveis de CO2 de sangue, eles influenciam o controle do fluxo sanguíneo cerebral.
A hipertermia precisa ser controlada porque condiz com os estados hipermetabólicos, com o aumento do consumo, né, de todos os nutrientes, inclusive do oxigênio, então a gente precisa poupar oxigênio e energia para o tecido cerebral. Estados de hipo e de hiperglicemia também devem ser evitados. Qualquer alteração hidroeletrolítica, os distúrbios do equilíbrio ácido básico, que podem estar diretamente relacionados aos níveis de CO2 do sangue. E aí, agora falando das agressões intracranianas, a hipertensão intracraniana é uma das principais, a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. A própria lesão expansiva, edema cerebral que se forma, né, fazendo o efeito de massa, comprimindo as outras áreas, e comprimindo, inclusive, vasos, né, aumentando a resistência vascular periférica, cerebral, e prejudicando, né, a chegada de sangue a esses tecidos. O edema contribuindo também para essa lesão expansiva. Hidrocefalia, infecções, crises epilépticas, isso daqui aumentaria o consumo metabólico do tecido, e mais uma vez a gente precisa poupar energia para o tecido cerebral, tá? As alterações diretas do fluxo sanguíneo cerebral, as lesões causadas por radicais livres e por substâncias estotóxicas, e aqui eu grifei radicais livres porque tem uma situação que libera muito radicais livres, que é a hiperoxemia, né? E a gente vai falar exatamente o que a gente pode e que não pode fazer nesses pacientes para minimizar essas agressões e a possibilidade do aparecimento ou do aumento da extensão da lesão secundária, tá? Então, falando da hipertensão craniana, né? Quais seriam essas repercussões? Por que a hipertensão intracraniana ela é tão temida e ela deve ser combatida com todas as forças, né? Por quê? Porque a hipertensão craniana, que é o que a gente observa aqui nessas imagens, a gente tem aqui do lado esquerdo, imagem de tomografia de um crânio normal, e aqui de um hematoma epidural, que promove um efeito de massa. Então, se a gente observa desde a parte mais inferior do tecido cerebral até a parte mais superior, a gente praticamente não identifica os sulcos cerebrais, os ventrículos. Aqui nessa área a gente consegue perceber, mas eles bem comprimidos, a gente não vê as invaginações do tecido cerebral. Então, isso significa que esse tecido ele está todo comprimido e é demasiado, né? Então, aqui é um quadro clássico de hipertensão intracraniana que deve ser evitado a todo custo. Esse tecido cerebral aqui, ele está sendo pouco irrigado, ou seja, o fluxo sanguíneo cerebral está extremamente comprometido, né? É um tecido que provavelmente está sofrendo por hipóxia, está aumentando as áreas de infarto cerebral por hipóxia, né? E isso pode culminar, inclusive, com a morte encefálica do paciente, ou lesões irreversíveis, sequelas irreversíveis, tá? Então, essa situação, ela precisa ser corrigida, né? Um paciente que com certeza vai para uma neurocirurgia, vai fazer uma craniectomia descompressiva, vai colocar uma monitorização de PIC, vai ficar sendo acompanhado, tá? E assistido, né, de todas as possibilidades terapêuticas para minimizar essa pressão intracraniana e poupar esse tecido cerebral, tá? Então, lesão hipóxia isquêmica é a principal repercussão da hipertensão intracraniana e morte cerebral. Bom, a gente falou um pouco sobre o fluxo sanguíneo cerebral, né? De fato, ele é um dos principais parâmetros que a gente vai acompanhar no paciente neurocrítico, no paciente com injúria cerebral aguda, tá? O normal dele é que ele seja em torno de 54 ml por 100 gramas por minuto de tecido nervoso, e aí só para vocês terem uma ideia da importância da perfusão do tecido cerebral, ela corresponde a em torno de 15 a 20% do débito cardíaco total, certo? Então, é um tecido que, embora menor do que as outras áreas sistêmicas, consome mais oxigênio, né? Ou seja, é uma área extremamente nobre e que depende desse fluxo sanguíneo, né? Dessa magnitude de fluxo sanguíneo para manter suas funções cerebrais. É tanto que esse fluxo sanguíneo ele pode reduzir e a gente ter lentidão das funções, né? Até chegar a um nível onde ocorra lesões neuronais irreversíveis. Então, a gente tem que realmente controlar o fluxo sanguíneo cerebral de forma que ele seja mantido em torno de 54 ml, né, que é o valor normal. Isso pode ser mensurado, por exemplo, com o Doppler, tá? Da artéria cerebral média. Quando esse fluxo sanguíneo ele se encontra abaixo de 18, a gente tem uma situação extremamente grave e preocupante, porque isso já condiz com lesões neuronais irreversíveis.
certo? E aí, quais são os fatores que interferem no fluxo sanguíneo cerebral? Já que é tão importante a gente acompanhar, né, e controlar a magnitude desse fluxo sanguíneo cerebral, é importante a gente conhecer quais são os fatores que estão ali interferindo diretamente com esse parâmetro, né? Primeiro, a pressão de perfusão cerebral e a resistência vascular cerebral. Por isso que a gente falou, por exemplo, que um tecido cerebral bem edemaciado, na vigência de hipertensão craniana, a resistência vascular cerebral está altíssima, então, consequentemente, eu vou ter uma redução proporcional, né, inversamente proporcional do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o controle da resistência vascular cerebral é um fator que precisa ser realizado, e o outro que a gente consegue monitorizar de forma que é mais acessível, né, essa monitorização contínua da pressão de perfusão cerebral. O que é a pressão de perfusão cerebral? Ela nada mais é do que o valor da pressão arterial média que a gente tem, né, em todos os pacientes internados em terapia intensiva, eles são monitorizados, toda a sua hemodinâmica é monitorizada através de monitores multiparamédicos, ou de forma invasiva ou de forma não invasiva, e um dos parâmetros que a gente obtém da pressão arterial é a pressão arterial média. Então, isso está extremamente acessível nesses monitores, tá? A gente vai ter o valor da PAM, a gente vai subtrair dele o valor da PIC, que é a pressão intracraniana. Já com a monitorização da pressão intracraniana, ela tem que ser invasiva com a instituição de um catéter, a instalação de um catéter, né, no tecido cerebral, após uma craniectomia, é feito na neurocirurgia naqueles pacientes que têm uma gravidade maior, né? Então, aqueles pacientes que têm Glasgow abaixo de 8 são pacientes que acabam indo para a neurocirurgia e que voltam com a monitorização da pressão intracraniana. Então, normalmente, esses pacientes com injúria cerebral aguda grave, eles estão com esse tipo de monitorização, principalmente nas UTIs especializadas. Então, a gente tem acesso aos valores de PPC continuamente. A gente faz essa avaliação contínua da PPC para que ela se mantenha dentro dos parâmetros de normalidades e, consequentemente, contribua para um bom fluxo sanguíneo cerebral, tá? Os valores normais é de 70 a 100, e a gente sabe que quando esses valores estão abaixo de 60, são preocupantes, né? Porque já são compatíveis com hipoperfusão. Então, digamos que quando ele está até 60, a gente tolera, mas quando cai abaixo de 60, a gente já tem que acionar toda a equipe, né, para tentar melhorar essa pressão, ou aumentar a pressão arterial média, né, aumentando a volemia do doente, ou utilizando drogas vasoativas que aumentam essa pressão, ou reduzindo essa pressão intracraniana. E aí também existem algumas medicações, como, por exemplo, o monitor, que pode ser utilizado, e existem alguns recursos que a fisioterapia também pode utilizar. A gente vai estar falando sobre isso, tá? E aí a gente comentou que o fluxo sanguíneo cerebral, ele é rigorosamente controlado, né, por um mecanismo que é esse mecanismo de autorregulação, né, de forma que ele praticamente se mantém constante, com variações, digamos até assim, grandes, da pressão arterial média. Então, quando a pressão arterial médica ela se encontra em torno de 60 a 70 até 150 a 160, normalmente de 70 a 140, mesmo que ela varie em toda essa faixa de variação, né, essa magnitude, o fluxo sanguíneo cerebral ele se mantém praticamente constante. Isso em condições normais. Por quê? Porque o tecido cerebral, né, a vasculatura do tecido cerebral, ela vai lançar mão dos mecanismos que vão promover ora vasoconstricção, ora vasodilatação, né? Ora aumentando o fluxo sanguíneo cerebral através do maior aporte sanguíneo, vasodilatando, né? Ou reduzindo esse fluxo sanguíneo, né, através da vasoconstricção, né? Então, isso é ótimo porque mantém constantemente, independente do que a gente está fazendo, independente de como se encontra o nosso metabolismo sistêmico, o fluxo sanguíneo cerebral controlado. Contudo, essa situação, ela se encontra prejudicada no paciente com injúria cerebral aguda. Então, essa autorregulação encontra-se prejudicada de forma que o fluxo sanguíneo cerebral, ele se altera com mais facilidade. Então, infelizmente, a gente não tem essa garantia de que o fluxo cerebral está sendo controlado por esse mecanismo. Tá? E aí, a partir daí, a gente precisa reconhecer, né, a gente precisa identificar e acompanhar todos os fatores que podem estar diretamente influenciando esse fluxo sanguíneo cerebral, ora aumentando, ora diminuindo. E um dos principais fatores, e que, assim, é um dos principais alvos da fisioterapia, né, dentro da terapia intensiva, com um paciente neurocrítico, é controlar os níveis de CO2 do sangue. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo cerebral ele é diretamente influenciado pela pressão parcial desse gás no sangue,
tá? Então, a gente observa aqui, né, que está esquematizado nesse gráfico, nessa curva, quando eu tenho um aumento da minha pressão parcial CO2, eu tenho diretamente, né, um aumento proporcional também do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Ou seja, maiores níveis de PaCO2 geram maiores fluxo sanguíneo, maior magnitude do fluxo sanguíneo cerebral. Se eu aumento o PCO2 do sangue, eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral. Da mesma forma, quando eu reduzo a pH de CO2 do sangue, eu reduzo o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é importante que esse fluxo sanguíneo cerebral se mantenha ali dentro daquela faixa de normalidade, que foi 54, que a gente comentou, e que ele não caia abaixo dos 18 nunca. Então, ele tem que se manter aqui dentro dessa proximidade. Então, a gente teria que estar aqui, ó, controlando os níveis de CO2 sanguíneo, deixando eles próximos de 40. Valores mais baixos de CO2 reduzem drasticamente esse fluxo sanguíneo cerebral, podendo produzir isquemia e hipóxia nesses pacientes. E o aumento desse fluxo sanguíneo cerebral acima de valores limítrofes, isso também não é interessante para o paciente. Por quê? Porque o aumento do fluxo sanguíneo cerebral aumenta a volemia do tecido cerebral e a possibilidade de edema, né, de extravasamento desse líquido pelo aumento da pressão sanguínea, consequentemente, contribuição para o aumento do edema. Então, de fato, o fluxo sanguíneo cerebral tem que ser mantido aqui dentro dessa faixa de controle, certo? Então, mais uma vez, a importância da gente estar acompanhando e controlando os níveis do CO2 sanguíneo. Tá? E a gente sabe que para cada aumento de 1 milímetro de mercúrio da pH de CO2, isso resulta no aumento de 2 a 4% do fluxo sanguíneo cerebral. Um outro parâmetro que é um dos parâmetros alvos, né, e que é de certa forma, domínio da fisioterapia. Eu falo isso porque, na maioria das UTIs, o fisioterapeuta é que manipula a ventilação mecânica. A gente tem em alguns serviços, em alguns plantões, né, colegas médicos e enfermeiros que dominam a ventilação mecânica e com quem a gente compartilha o gerenciamento dessa ventilação. Mas, na grande maioria dos serviços, né, o fisioterapeuta é quem fica responsável por gerenciar a ventilação mecânica. Então, os níveis de PaO2 sanguínea que são ofertados, né, a partir do oxigênio que é ofertado, o paciente também precisa ser controlado, porque ele também influencia diretamente o fluxo sanguíneo cerebral. Aqui a gente tem o da pH de CO2, que a gente acabou de comentar, e aqui a da pressão arterial de oxigênio do sangue, né? Então, o que é que a gente observa? Que tem um valor crítico aqui, não é? De PaO2, que quando ele reduz, isso aumenta proporcionalmente o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, produz vasodilatação. Então, aqui, mais ou menos, no nível de 50 de PaO2, produz vasodilatação sanguínea justamente com o intuito de aumentar a oferta de sangue a esse tecido e a chegada de oxigênio. Só que o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, como a gente falou, isso aumenta a pressão sanguínea e o risco de aumentar o edema, de contribuir para a formação, o aumento do edema, tá? Isso pode levar ao aumento da pressão intracraniana, tá? E, por outro lado, a gente vê que, pelo menos aqui, ó, até a faixa de 70, 80 milímetros de mercúrio de PA de O2, isso praticamente mantém constante o valor do fluxo sanguíneo cerebral. Então, isso daqui sugere que a gente devesse manter a PA de O2 sanguínea nessa faixa. Já existem estudos demonstrando que hiperóxia, ou seja, o pH de O2 acima de 120, por exemplo, 150, 140, principalmente acima de 300, que seria uma situação extremamente iatrogênica, mas que, infelizmente, a gente ainda se depara com isso, né, no dia a dia. Isso pode produzir o efeito contrário, vasoconstricção e redução do fluxo sanguíneo cerebral, né? Já que o organismo da gente é super inteligente, ele entende que, como está chegando muito oxigênio, não está precisando desse aporte sanguíneo todo. E aí pode levar a uma situação inversa, né, que agora é a isquemia. Reduz o fluxo sanguíneo cerebral, produz isquemia e agora isso pode contribuir para a hipóxia, certo? Então, isso sugere, mais uma vez, que a gente deve manter, tá, a PA de O2 dentro dos valores de normalidade, tá? E sempre com cautela em relação ao valor mínimo, que a gente já percebeu, já viu, né, que quando ele está abaixo de 50, isso pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e formar edema, tá? Bom, então, continuando aqui o conhecimento do paciente da gente, aqui é mais um exame de imagem mostrando como esses pacientes, eles evoluem em pouco tempo, com piora importante, né, com uma gravidade importante do quadro, tá? Então, aqui a gente tem uma tomografia mostrando uma área hiperdensa, né, compatível com hemorragia cerebral, né, e 6 horas após, olha como tá
tá? O sangue, né, aumentou em grande quantidade esse hematoma, esse sangramento solto, né, parece sangramento solto, e ele praticamente tomou conta aqui de todo o hemisfério cerebral esquerdo. A gente não vê ventrículos, ele está fazendo o efeito de massa, desviando aqui a linha média, tá? Então, é um paciente que em poucas horas evolui para uma situação que pode se tornar irreversível, tá? Então, exige medidas imediatas, né? Por isso que esse é um paciente grave, que normalmente quando chega da UTI, ele é prontamente entubado, faz o exame de imagem, normalmente segue para a neurocirurgia e já volta com uma craniectomia compressiva, com esse hematoma drenado e muitas vezes com monitorização de PIC, tá? Então, é um paciente que apresenta muitas vezes associados a todas essas causas primárias, aumento da pressão intracraniana e disfunção do hemometabolismo cerebral, tá? Então, como eu coloquei para vocês, esses pacientes normalmente já chegam na UTI com monitorização de PIC, né, que é um procedimento invasivo, que tem algumas complicações associadas, mas que é extremamente necessário para a gente monitorizar de perto esse paciente, tá? E quando a gente fala da pressão intracraniana, é importante a gente conhecer quais são os valores normais, né, os valores de normalidade, e quais são os valores que demonstram a maior gravidade do paciente. Então, a PIC normal, né, o valor de pressão intracraniana normal, ele é em torno de 5 a 15, tá? A gente tolera até o valor de 20, certo? Então, a pressão intracraniana até 20 é um valor tolerável, normalmente não exige medida medicamentosa e nem fisioterapêutica. Quando ele se encontra em torno de 20 a 40, a gente já considera que ela está moderadamente aumentada, já deve ser tratada. Se essa pressão intracraniana refratar a medicação, ao tratamento inicial, e encontra-se na faixa de 40 a 60, é gravemente aumentada, e se ela aumenta de 60, ela é praticamente letal. É aquele paciente que a gente olha, né, e avalia realmente se existe ainda alguma possibilidade terapêutica. Então, só resgatando, o efeito da pressão intracraniana no tecido cerebral, ela reduz a pressão de perfusão, reduzindo o fluxo sanguíneo cerebral e contribuindo para o aumento da isquemia, área de infarto e morte encefálica, né? Então, aqui está o nosso paciente, tá? É um paciente que tem um acometimento neurológico, né? Esse acometimento, ele possui etiologias diversas, não é só o traumatismo crânioencefálico, não é só o AVE, enfim. Ele produz alteração do nível de consciência, e esse nível de consciência, ele declina, né, em queda livre, tá? Então, isso leva à necessidade de proteção de vias aéreas e, consequentemente, de suporte ventilatório, e isso produz sequelas que acabam alterando a funcionalidade, tá? Então, o papel da fisioterapia e da equipe como um todo é atuar aqui nesses fatores, minimizando essas sequelas. Consequentemente, a gente consegue fazer isso minimizando a lesão secundária, tá? E aí, a monitorização desse paciente, ela é o ponto-chave, digamos, é o ouro, né, do paciente neurocrítico, porque é através da monitorização que a gente vai entender todas as repercussões desse paciente, vai poder agir diretamente nas alterações e minimizar aqueles efeitos secundários, tá? Então, a avaliação neurológica, a avaliação hemodinâmica, a gente já vê a importância da manutenção de uma hemodinâmica satisfatória, né, uma pressão arterial satisfatória, a monitorização da ventilação, controlando, por exemplo, os níveis de CO2 do sangue, e a monitorização da oxigenação, controlando os níveis de oxigênio do sangue, e a mecânica respiratória, que ela vai interferir diretamente na ventilação e na oxigenação, tá? Então, só para citar, parte neurológica, o nível de consciência, a pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral, que a gente já comentou, e aí tem esses outros parâmetros, né, que nem sempre estão disponíveis, mas que quando estão disponíveis, eles nos ajudam a entender como é que está, por exemplo, a extração cerebral de oxigênio, se essa pressão de perfusão cerebral, ela está compatível com a demanda metabólica do tecido, né? Ou a gente consegue ver diretamente a pressão tissular de oxigênio, tá? Então, quando a gente tem esses outros parâmetros sendo avaliados, uma função do bulbo jugular, onde a gente poderia calcular a extração cerebral de O2, ou um catéter para medição direta do oxigênio do tecido cerebral, tá? E na parte hemodinâmica, a PAM, como a gente já colocou, a frequência cardíaca também, que vai estar relacionada à oferta de sangue, né, da chegada desse débito cardíaco. Da oxigenação, saturação periférica de oxigênio, paciente que está aqui em oximetria de pulso, inclusive a gente está vendo aqui, ó, a curvinha da oximetria de pulso, saturação arterial de oxigênio, então o paciente vai precisar fazer gasometria de controle contínuo,
né, ou melhor, frequentes, né, e consequentemente a pH de O2 também, e a relação pH de O2 ao FiO2 para a gente avaliar como é que está a troca gasosa desse paciente, né. Em relação à ventilação, a gente já colocou a importância da gente estar monitorizando a pH de CO2, ela é feita na gasometria, e a gente pode colocar uma capnografia nesse paciente, a gente vai estar vendo a E de CO2, que é equivalente à pH de CO2, só que de forma não invasiva, né. E os parâmetros de mecânica respiratória, complacência, resistência e presença de alto PIP, elas são mandatórias, né? A gente precisa entender como é que está a mecânica, porque a gente só consegue ventilar um paciente adequadamente e manter ventilação, oxigenação adequada se a gente conhece a mecânica respiratória do paciente, certo? E aí a gente vai para a estratégia ventilatória mecânica, né? A gente sabe o que a gente precisa controlar e como é que a gente faz esse controle, né? Qual é a melhor estratégia ventilatória? Como é que a gente vai ventilar esse paciente para garantir que a gente está protegendo ele ao máximo, né? Então, a gente precisa manter essa troca gasosa, essa ventilação adequadas, e um fator que é tão importante quanto manter troca gasosa e ventilação adequada é minimizar a lesão induzida pela ventilação mecânica. E a gente sabe, né, as evidências têm mostrado que o paciente neurológico é um paciente que ele tem uma probabilidade maior de ser acometido com uma lesão pulmonar aguda, né, uma injúria pulmonar aguda, e aí ele ter as duas injúrias agudas associadas, e se tornar um paciente de maior dificuldade de condução, tá? Então, a gente precisa minimizar ao máximo, reduzir os riscos desse paciente desenvolver, tá, essa injúria pulmonar aguda, que muitas vezes é causada por uma ventilação pulmonar inadequada, tá? Então, por exemplo, a gente precisa controlar as pressões de distensão pulmonar, a gente precisa evitar abertura e fechamento cíclico pulmonar, isso daqui vai contribuir, por exemplo, para um biotrauma, tá? E um aumento do processo inflamatório sistêmico, consequentemente, piora da condição desse tecido encefálico, aumentando o processo inflamatório local, com edema, com isquemia, por aumento de pressão intracraniana e com lesão hipóxica associada, tá? O colapso pulmonar, ele vai contribuir para uma piora da oxigenação desse paciente, redução da oferta de oxigênio aos tecidos, e essas elevadas pressões de distensões, elas vão causar o strain stress, né, e consequentemente um processo inflamatório associado a isso e a lesão pulmonar induzida por essas pressões de distensão elevadas, tá? Então, a gente precisa trabalhar com parâmetros ventilatórios protetivos, tá? Há um tempo atrás, né, era recomendado, né, era cobrado que esses parâmetros ventilatórios protetivos, eles fossem aplicados apenas aos pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, a conhecida SARA, né? Mas, atualmente, na verdade, não só atualmente, já há algum tempo, né, que os estudos vêm mostrando que não só esses pacientes se beneficiam desses parâmetros ventilatórios protetivos. Todo e qualquer paciente, independente do motivo que levou ele a necessitar da ventilação mecânica, ele precisa ser ventilado de forma protetiva, tá? E a gente já comentou que os pacientes com injúria cerebral aguda, eles já têm uma probabilidade maior de desenvolver uma injúria pulmonar aguda, tá? Pelos mecanismos hemodinâmicos, né? Pelas alterações do sistema nervoso autonômico, que libera catecolaminas, que podem produzir vasoconstricção pulmonar e o edema pulmonar neurogênico. Existem vários mecanismos associados ao descontrole, né, produzido pela injúria cerebral aguda, que acaba comprometendo outros órgãos e, consequentemente, o pulmão, tá? Então, a gente precisa se ater a esses parâmetros, tá? E proteger esse pulmão, né? Não só desse paciente de todos, mas principalmente desse paciente que já tem uma probabilidade aumentada de ter uma injúria pulmonar, tá? Isso vai dificultar muito mais a condição do paciente, aumentando enormemente a mortalidade. Certo? Então, pressão de platô sempre abaixo de 30, volume corrente 6 ml por quilograma de peso predito, então calcular o peso predito desse paciente, não ventilar baseado no peso real ou no peso estimado, tem que ser um peso predito, tem uma formulazinha específica para calcular esse volume. E a pressão de distensão, né, a drive pressure, sempre abaixo de 5, isso deve ser o alvo constante da ventilação desse paciente, tá? E aí surge sempre uma dúvida em relação a essa manobra de hiperventilação, né? Que a gente colocou que os níveis de CO2, eles interferem diretamente, né, na magnitude, né, no fluxo sanguíneo cerebral. E que níveis baixos de pH de CO2 reduz o fluxo sanguíneo cerebral, isso contribui para a redução do edema, para a redução da pressão intracraniana. Então,
poderia ser uma manobra benéfica, né? Que poderia ser uma estratégia utilizada para reduzir os efeitos da hipertensão intracraniana sobre a perfusão cerebral, né? Então, a manobra de hiperventilação, na verdade, ela foi por muito tempo utilizada com esse objetivo, tá? Porque ela reduz de fato a hiperemia reativa, reduz o fluxo sanguíneo cerebral e os fatores associados à hipertensão craniana e suas consequências. Contudo, né, e isso tem sido uma mudança de paradigma, a manobra de hiperventilação, ela vem sendo, ela não vem sendo mais recomendada, na verdade, ela vem sendo proscrita, digamos assim, né? É um processo de mudança de paradigmas, alguns serviços ainda trabalham com hiperventilação, mas há evidências vem mostrando que, na verdade, a hiperventilação ela pode ser mais deletéria do que a normoventilação, tá? Então, o que a hiperventilação ela pode produzir de efeito adverso, que a gente deve questionar a sua utilização nos serviços onde a gente trabalha, né? A hipocapnia, ela reduz, de fato, o fluxo sanguíneo cerebral, né? Através da vasoconstricção. Mas, consequentemente, ela reduz a oferta de oxigênio capilar, tá? Então, isso pode contribuir para a hipóxia tecidular, e na ausência de oxigênio, o tecido começa a trabalhar de forma anaeróbica, né? E o principal produto desse metabolismo anaeróbico é o lactato. Isso reduz o pH sanguíneo, consequentemente produz uma vasodilatação, tá? Que acaba aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e contribuindo com o aumento da PIC. Então, além da gente ter um efeito rebote de aumento do fluxo sanguíneo cerebral e nova vasodilatação, a gente ainda tem um tecido que está sofrendo por hipóxia. Além desse efeito direto, né, na hemodinâmica, a gente tem o efeito sobre o pH, porque a hipocapnia, ela vai desviar a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. Isso contribui, né, para uma redução da liberação de oxigênio para os tecidos. Então, é um fator adicional que contribui para a hipóxia tecidual. Então, portanto, tem que ser evitado, tá? Então, atualmente, a recomendação é a normoventilação, tá? A normoventilação, ela significa neuroproteção, porque eu evito aqueles estados de hipóxia num tecido que já provavelmente está sofrendo, né, esse dano. Então, a gente precisa controlar os parâmetros ventilatórios de forma a manter uma ventilação minuto adequada, certo? E aí os parâmetros ventilatórios, eles devem ser ajustados para manter os níveis de CO2 alvo, que seria a normoventilação. Os valores de pH de CO2 normal são de 35 a 45. No caso desse paciente específico, do paciente com injúria cerebral aguda, esses valores devem ser mantidos em torno de 35 a 40. Ok? Para isso, o volume corrente de 6 ml por quilograma de peso, como a gente já colocou, tá? A frequência respiratória vai ser ajustada para manter um volume minuto suficiente para manter esses níveis de pH de CO2. Então, cada paciente, ele vai precisar de parâmetros específicos, né, com alvo nos valores da pH de CO2, ou seja, a ventilação desse paciente, ela deve ser ajustada para manter a normocapnia, tá? Bom, em relação à oxigenação, né, que a gente falou que a pH de O2 é um outro parâmetro que interfere diretamente no fluxo sanguíneo cerebral. Já em relação à pH de O2, a literatura é um pouco confusa, não existe um ponto de corte único, né? Alguns sugerem que ela não deva cair abaixo de 60, de fato, a gente viu que principalmente abaixo de 50 isso aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e o risco de hiperemia e edema cerebral, né? Alguns sugerem que ela deve ser mantida acima de 5,75 e outros entre 80 e 120. O que a gente viu é que nem pode haver hipóxia, nem deve haver hiperóxia, né? A hipoxemia aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e a hiperoxemia, além de liberar radicais livres, que pode contribuir para um processo inflamatório adicional, né? E aumentar o dano cerebral, isso ainda pode produzir vasoconstricção e contribuir com uma hipoxemia rebote. Tá? Então, a sugestão é utilizar a saturação arterial de O2, ajustar a oferta de oxigênio para manter essa saturação em torno de 94 a 96%. E isso é reforçado pelas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2003, mas foi publicado em 2014, né, que ela sugere exatamente isso. A gente vai evitar a hipoxemia e evitar a hiperóxia nesses pacientes, ou seja, manter a normóxia. Bom, mas aí não é infrequente, na verdade, infelizmente é um evento bem frequente, a associação entre injúria pulmonar aguda e injúria cerebral aguda, tá? Então, como a gente tinha comentado, esses pacientes, eles têm uma probabilidade maior de
apresentar essa situação aqui, tá? Que é a síndrome de desconforto respiratório agudo, um pulmão extremamente inflamado, infiltrado, tá? Com áreas de alteração, ventilação, perfusão significativa, muito chão pulmonar e queda importante da oxigenação, certo? Essa situação, ela pode ser levada, né? Pode ser causada por uma vile, uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica não protetiva, tá? Então, por isso a importância da gente ventilar esse paciente de forma protetiva. Isso pode estar associado a uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Que é muito frequente nesses pacientes pela redução da proteção de vias aéreas ocasionada pelo dano neurológico, reduzindo o nível de consciência. Isso pode ser causado na injúria direta, né? No dano focal do trauma, né, que gerou uma contusão pulmonar e, consequentemente, um processo inflamatório secundário a essa contusão pulmonar, tá? As atelectasias por hipoventilações, ou o edema pulmonar neurogênico, que foi o que eu comentei com vocês, que é causado por alteração, né, um descontrole do sistema nervoso autonômico que acaba levando à alteração hemodinâmica do tecido pulmonar e, consequentemente, a edema pulmonar, tá? Professora, Pois não? boa noite, tudo bom? Me chamo Tairone, aqui de Salvador. Oi, Tairone, pois não? Uma pergunta, em relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, não sei se na sua unidade a equipe multidisciplinar tem um dentista para estar verificando essa situação, porque eu li um artigo que a importância do dentista, acho que 70% eles diminuem o risco de pneumonia, né, associada à ventilação mecânica. Não sei qual a sua realidade. Tairone, graças a Deus, eu trabalho num serviço que a equipe multidisciplinar, ela é completa. A gente tem não só um dentista, como a gente tem a fono também. E a gente tem um programa, né, de prevenção de infecções relacionadas à assistência. Uma das nossos alvos, né, dessa infecção relacionada à assistência é justamente a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente segue à risca um bundle, né, de proteção desses pacientes, que envolve a ação do fisioterapeuta, a ação da fonoaudióloga, a ação do dentista, em estar fazendo exatamente a avaliação, né, da condição da cavidade oral, né, da deglutição do paciente, da produção de saliva, do acúmulo de secreção, da formação de crostas, de infecções dentárias. Então, de fato, a gente tem uma ação multidisciplinar, o dentista dentro da terapia intensiva e o fono também, né, trabalhando nessa parte da deglutição, é extremamente importante e sim contribui consideravelmente para a redução dos índices de PAV, tá? A gente teve a sorte, né, de conseguir, a gente teve durante 6 meses seguidos 0 PAV na UTI, tá? E nos outros meses a gente conseguiu reduzir em até 90% depois que a gente instituiu essa ação multidisciplinar com esse controle rigoroso das ações do bundle, sabe? Eu concordo plenamente com você. Fico feliz, fico feliz. Infelizmente não são todas, né? Todos os centros que têm essa oportunidade, né? Infelizmente. Isso é uma realidade de um serviço, já no outro serviço deixa muito a desejar, e a gente fica super triste, porque isso tem que ser uma ação útil, né? É necessário que exista o reconhecimento profissional, e a gente precisa se reconhecer enquanto profissional, reconhecer a nossa importância enquanto profissional, o trabalho que a gente pode desenvolver. Então, muitas vezes a gente busca do colega, né, uma atuação mais séria, né, mais intensa, mas isso depende do reconhecimento do próprio profissional. Então, em um serviço, Ave Maria, eu sou super grata, né, que a gente tem uma equipe, né, top, como a gente diz lá. Já em outro serviço, a gente vive correndo atrás, a gente ainda não conseguiu contemplar, né, o segmento do bundle, por exemplo, porque é uma ação mútua, não depende só do fisioterapeuta, não depende só do médico, não depende só da enfermagem. Se o fisioterapeuta faz a sua parte, o colega não faz, então a gente acaba tendo as não conformidades que aumentam o risco. Infelizmente, a gente tem uma incidência alta de pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Mas a gente continua na luta, certo? A gente continua na luta, alertando sobre isso, recrutando profissionais, trabalhando com conscientização, enfim. Um dia a gente chega lá, a gente não pode desistir, né? Tá bom, professor, obrigado, tá? Por nada.
Então, assim, voltando a essa situação, que é uma situação que, como eu comentei, a gente precisa evitar ao máximo, porque quando a gente se depara com ela, né, é uma situação de difícil condução, tá? Então, esse paciente, ele vai cursar com queda da PaO2, com queda da saturação, com queda da troca gasosa, né, que muitas vezes é refratário ao aumentar a FiO2 e com prejuízo também na ventilação. Então, esse paciente, ele vai juntar tudo que a gente não queria que acontecesse com o paciente, tá? Oferta de oxigênio inadequada ao tecido cerebral e prejuízo na ventilação que pode comprometer diretamente os níveis de CO2, tá? E aí a gente se pergunta, o que é que a gente faz nesses pacientes, tá? Porque num paciente com SDRA sem injúria cerebral aguda, a gente trabalha com PIP, a maioria desses pacientes responde muito bem, tá? Então a gente recruta, aumenta essa PIP, titula a PIP ideal, para reduzir o shunt, para aumentar a complacência pulmonar e, consequentemente, melhorar a ventilação e a troca gasosa. Só que nesses pacientes com injúria cerebral aguda, né, existem algumas repercussões da PIP que podem prejudicar ainda mais a condição desse paciente, tá? Por exemplo, a PIP, ela produz o aumento da pressão intratorácica. O aumento da pressão intratorácica, ela reduz proporcionalmente o retorno venoso cerebral, tá? Então, consequentemente, a drenagem cerebral pode ficar comprometida e acumular mais sangue, né? Aumentar a volemia, aumentar a pressão do sangue venoso no tecido cerebral e contribuir para o aumento de pique, tá? O aumento do edema, tá? E outra coisa que acontece é justamente a redução da pressão sistólica, né? Que a pressão intratorácica reduz o retorno venoso e, consequentemente, reduz o débito cardíaco. E isso pode comprometer a pressão arterial métrica e, consequentemente, a PPC. Então, a gente fica de mãos atadas quando a gente se depara com uma situação como essa, tá? O que é que a gente faz? Né? A gente bota PIP, não bota PIP. Então, assim, durante muito tempo, esses pacientes, eles foram ventilados com PIP de 0, tá? Então, atualmente, né, e aí é outra mudança de paradigma, né, não é recomendado a gente ventilar esse paciente com PIP de 0, até para a gente evitar colapso, né, abertura e fechamento cíclico desses alvéolos, que contribui para o diotrauma, liberação de mediadores inflamatórios que vão produzir inflamação sistêmica e piorar a condição cerebral, tá? Então, atualmente, a gente deve ventilar esses pacientes com PIP em torno de 5, né, que é mais ou menos o padrão. Isso não produz repercussão hemodinâmica, tá? E nesses pacientes que têm injúria pulmonar, né, que estão desenvolvendo SDR junto com a injúria cerebral aguda, as evidências têm nos alegrados, digamos assim, né, com essa possibilidade de trabalhar PIP nesses pacientes, né? Então, já surgiram várias evidências, vários artigos, inclusive um daqui de Recife, um colega, o Edbeck, que trabalha num serviço de referência para paciente neurocrítico, né? Foi um dos colegas que contribuíram aí com esse conhecimento de que o aumento da PIP não prejudica, né, esses pacientes. Essas repercussões aqui, elas não são significativamente importantes do ponto de vista clínico, certo? Então, atualmente, as evidências, elas sugerem que é seguro você aumentar a PIP desse paciente a valores em torno de 14 a 15 centímetros de ar, tá? Então, esse paciente que tem redução de complacência pulmonar, que tem muito shunt pulmonar, né, ele se beneficia da PIP. A PIP, ela vai permitir, né, a manutenção das unidades alveolares abertas, né, ela vai aumentar a pressão intratorácica, consequentemente recrutar esses alvéolos, manter esses alvéolos abertos, melhorando essa troca gasosa e melhorando essa complacência pulmonar. Então, a repercussão hemodinâmica nesse perfil de pacientes é mínima e não tem significância clínica. Pelo contrário, a gente consegue melhorar a oferta de oxigênio ao tecido cerebral, a gente consegue melhorar o controle da PA de CO2 e minimizar esses efeitos adicionais que essa condição pulmonar pode trazer, tá? Então, nas próprias diretrizes brasileiras de ventilação mecânica já tinha uma orientação sobre isso, tá? Utilizar a estratégia protetora para o tratamento de SARA em paciente com lesão neurológica, sempre com monitorização de PIC e da PPC, então a monitorização ela deve ser contínua, tudo que a gente for fazer com o paciente, vai fazer uma mobilização passiva, a gente precisa estar de olho na PIC, para ver se aquela mobilização naquele paciente não está surtindo algum efeito adverso, contudo que a literatura já tem mostrado que não, que esses pacientes toleram muito bem a mobilização, certo? E aí, nesses casos de SARA grave, com oxigenação péssima, né, com troca gasosa muito ruim, o uso da PIP alta, ela deve ser individualizada e deve ser monitorizada a PIC, porque pode ocorrer elevação desta quando há diminuição da complacência pulmonar e cerebral concomitantemente, certo? Então, trabalhar com PIP, a literatura tem mostrado que PIPs em torno de 14 a 15 é seguro,
o valor de PIP que você vai utilizar vai ser o valor de PIP que o paciente precisar, isso você vai precisar individualizar, que é isso que as diretrizes colocam, né? Esse ajuste de PIP, ele deve ser individualizado. Como é que a gente vai fazer? A gente vai titulando, a gente vai ajustando o valor de PIP e vai aumentando, vai avaliando a complacência. Se esse paciente, ele é recrutável, ou seja, ele responde com melhora da complacência, consequentemente, ele vai precisar de menor expressão de distensão para ventilar, então a gente já vai reduzir uma drive pressure, consequentemente, ele já vai melhorar o volume corrente, então a gente vai ajustar o volume corrente para o ideal para ele, certo? Então a gente vai fazendo essa titulação beira-leito e sentindo como o paciente da gente responde. Se é um paciente que tem uma complacência boa, ele tem uma oxigenação ruim por um outro motivo, uma alteração hemodinâmica, por exemplo, ele não vai responder a PIP. Então, um paciente que não se beneficia, esse paciente que não se beneficia de PIP, ele pode ter uma repercussão pior. Então, complacência boa, normalmente, esses pacientes não melhoram. Mas essa condição aqui, né, que a complacência com certeza é baixa, eles se beneficiam de PIP, tá? E aí, uma outra situação, né, que a gente precisa também conhecer para estar protegendo esses pacientes é em relação ao posicionamento dele no leito, né? Então, esses pacientes, eles ficam muito tempo restritos a leitos imóveis, tá? Em decúbito dorsal, dependendo da lesão primária, né? Se foi um traumatismo crânioencefálico, se teve trauma de face, enfim, muitas vezes eles precisam ficar sempre em dorsal, porque eles não podem lateralizar, tanto por conta da lesão, como porque a lateralização da cervical, da cabeça, isso pode acabar comprimindo, né? Nem a flexão, a inclinação e nem a lateralização deve ser realizada justamente para evitar a compressão desses vasos, né, que fazem tanto a drenagem quanto a irrigação, né, arterial desse tecido, certo? E a outra coisa está relacionada à elevação da cabeceira. Normalmente, um paciente que não é neurológico, um paciente não neurológico, a gente sempre mantém a cabeceira elevada de 35 a 45 graus, né? Para esses pacientes, a recomendação é que fique em torno de 30 a 45. Nem muito baixa, onde o aumento do retorno venoso poderia aumentar a pressão intracraniana, e nem muito elevada, onde a redução, né, da perfusão, né, da chegada de sangue, onde poderia acontecer uma redução da chegada de sangue nesse tecido e, consequentemente, contribuir para uma hipóxia, tá? Então, a recomendação é que a cabeceira fique elevada em torno de 30 a 45 graus Celsius, tá? E a gente vai finalizando, eu não sei nem quanto tempo eu usei aí de vocês, né? Mas a gente já está finalizando, né? Recapitulando o que a gente comentou até então, tá? Sobre o papel da fisioterapia no paciente com injúria cerebral. Então, o que é que a gente precisa fazer, com o que a gente precisa se preocupar, né? A gente precisa manter condições para o adequado metabolismo cerebral, e a gente viu, né, em que fatores a gente pode quais são os fatores que a gente pode estar controlando, pH de CO2, oferta de oxigênio, né, monitorização hemodinâmica, monitorização da mecânica respiratória, controle da oxigenação do doente, ofertando a PIP necessária, né, dependendo da condição pulmonar do paciente, garantindo uma adequada ventilação em troca gasosa, né, utilizando parâmetros ventilatórios protetivos, reduzindo a possibilidade desse paciente apresentar lesão induzida pela ventilação mecânica, gerenciando adequadamente a assistência ventilatória mecânica, prevenindo justamente esses efeitos adversos. E outro campo de atuação é a prevenção ou minimizar os efeitos de imobilismo das alterações osteomusculares. Seria um assunto para uma outra aula. Mas, como eu falei lá no início, o paciente é visto como um todo. Então, tem a fisioterapia respiratória, tem a fisioterapia em terapia intensiva. Então, a gente aborda essas questões também, tá? Inclusive, promovendo e orientando o adequado posicionamento do paciente no leito. Gente, era isso que eu tinha, né, dentro da proposta para falar com vocês, como eu falei, né, isso daí dá uma aula, né, e a gente tem uma aula de pós, inclusive na IB, onde a gente expande mais, a gente consegue adentrar melhor, né, nesse assunto. Mas espero que eu tenha contribuído, que eu tenha trazido alguma novidade para vocês, e agora eu fico à disposição, eu e a professora Priscila, algum questionamento, algum comentário, né? Agora é o momento de vocês. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento da tela,
para que a gente possa aproveitar melhor esse momento. Obrigada, professoras. Que momento fantástico. Realmente, eu no começo falei que seria uma noite em que a gente sairia daqui muito ricos em conhecimento, e eu tenho certeza que a sensação minha e dos meus colegas aqui hoje é justamente essa. Tem alguns comentários aqui no bate-papo, o Tairone falando aula fantástica. Tairone, por mim, vamos até a meia-noite. Por mim também, Tairone, bora! Vamos embarcar nessa, a gente vai até meia-noite. Mas o mais legal é que tanto a professora Fabiane como a professora Priscila, elas são docentes do curso de pós-graduação em fisioterapia neurofuncional. Então, a gente vai ter vários bis delas com a gente, as aulas delas são maravilhosas, a gente vai poder beber ainda mais dessas fontes que são muito, muito ricas, muito proveitosas. Eu queria, pessoal, que vocês, quem não quiser abrir o microfone, quiser digitar no chat, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. A gente aqui vamos aproveitar esse momento que é muito importante para a gente. Eu tenho uma pergunta, professora. É uma dúvida que eu tenho, que até eu fui questionada por um paciente, que ele teve um TCE grave, fez a cirurgia para descompressão, retirou a calota craniana, infelizmente não pôde fazer o reaproveitamento da calota, ela foi descartada porque foi um trauma muito grave. Ele passou por um processo de reabilitação. É um dos pacientes que eu tenho muito orgulho em falar, porque a família, quando chegou para a gente na fisioterapia, a família chegou para a gente bastante triste, porque veio com um prognóstico médico de que o paciente teria um padrão vegetativo para o resto da vida. E 1 ano e 8 meses depois, hoje esse paciente é um paciente superativo, que inclusive essa semana começou a dirigir, já dirige, já voltou a trabalhar. Então, a fisioterapia ela é capaz de mudar prognósticos, de mudar destinos de pessoas. Então, isso é o que motiva a gente. E uma das coisas que o paciente me questionou foi a questão da calota craniana. A cirurgia foi uma cirurgia muito bem feita, uma cicatriz muito bem feita. Com o cabelo, é praticamente imperceptível a questão da calota. Entretanto, ele me falou que se sentiria mais seguro se ele colocasse, se ele fizesse a reimplantação da calota. Inclusive, ele até já entrou em contato com o neurocirurgião, porque ele sempre me fala, doutora, é porque a impressão que eu tenho é que quando eu tô caminhando, qualquer quedinha que eu tiver, se eu cair, eu vou machucar meu cérebro. E aí eu sempre falo para ele, não, mas olha, você não tem os reflexos. Sempre vou explicando para ele, quando você vai cair, você não coloca a mão, então vou explicando, mas mesmo assim ele me fala que ele sempre se sente melhor com a ideia de que iria colocar a calota. E aí eu queria saber de você, se na sua experiência, você já teve pacientes que fizeram a cirurgia de descompressão, tiraram, né, a calota, e depois recolocaram. E se esse processo pós-cirúrgico, como é que se deu dentro do neurointensivismo? Esses pacientes, eles precisaram passar por esse processo de de reabilitação pós-colocação da calota? Sim, sim, com certeza, a gente já teve vários pacientes, e assim, teve uma época em que o procedimento cirúrgico era remover a calota e armazenava essa calota na cavidade abdominal, né? Que aí entendia-se que era uma forma de você proteger o tecido e etc. Hoje em dia o armazenamento é feito de outra forma, né? Num líquido específico lá, eu não vou saber detalhes sobre a constituição desse líquido, porque é uma coisa bem técnica mesmo. E aí depois essa calota, ela é recolocada, né, um outro procedimento cirúrgico e tudo, mas assim, o resultado fica excelente. E também já aconteceu casos em que há perda dessa calota craniana, enfim, ela não é conservada de forma adequada, né, ou não foi possível, né, pela perda mesmo do tecido ósseo durante o próprio trauma, e esses pacientes podem passar por cirurgia de reconstrução, né, com próteses, né. Recentemente, a gente teve um paciente que colocou uma prótese metálica e uma outra paciente que colocou um enxerto muscular, né, ela fez um enxerto muscular, porque aí teria uma camada um pouco mais densa para proteger o tecido encefálico, porque de fato, né, fica desprotegido, né. Eu imagino a insegurança, a sensação de insegurança que esses pacientes, eles apresentam, né, porque de fato fica a pele apenas, né, só a aponeurose a pele praticamente só protegendo aquele tecido, então ele fica muito mais vulnerável, de fato. As cirurgias que foram realizadas no serviço onde eu trabalho, elas foram bem sucedidas, né?
Contudo, eu não saberia lhe dizer como fica a reabilitação final desses pacientes, né? O processo final de reabilitação, como é que ficou em relação a... Mas eu acredito que tudo ok. Como esses pacientes ficam, né, após essa cirurgia, ficam menos tempo com a gente na UTI, eu não saberia dizer esse segmento a longo prazo, né? Mas, assim, os resultados a curto prazo, dentro da terapia intensiva, são excelentes. Ah, ótimo, porque uma das coisas que mais chamou a atenção dentro da conversa com a equipe multi, nós tivemos a conversa com o fisiatra, um neurocirurgião, o psiquiatra, porque uma das coisas que mais a gente trabalha dentro de um paciente com TCE é a questão da psiquiatria, porque tem uma labilidade emocional muito importante, então, assim, as agressões eram persistentes, tanto com a equipe como com a família, então, a psiquiatria tem sido uma aliada muito importante para a gente no tratamento, a questão da memória também. E a gente vem conversando muito da questão, principalmente respiratória, porque esse paciente foi um paciente que passou muito tempo em ventilação mecânica invasiva e hoje em dia ele ainda tem algumas dificuldades respiratórias. Então, em alguns momentos de exercício, eu percebo que ele faz ele para e ele precisa voltar, ele faz algumas respirações profundas para conseguir voltar e assumir. E aí, na conversa com o neurocirurgião, a gente ponderou nos riscos de uma anestesia geral, de uma nova intubação, da retomada do drive respiratório, que é uma das coisas que a gente precisa pensar para ponderar os pratinhos, né, dentro do processo de reabilitação, levando em vista a relação custo-benefício do que pode ser falado. E aí, nessa primeira conversa, a gente pensou na possibilidade de não colocar calota. E aí, passaram-se 6 meses, e justamente essa semana, ele voltou a me questionar se não seria importante para ele colocar essas placas. No caso dele, foi sugerido placas de titânio para fazer esse preenchimento. E aí eu percebi que para ele é algo muito importante, que até eu conversei com a família para que seja levado para frente. E um dos fatores que me preocupa hoje muito é essa questão da volta da anestesia e dele assumir o drive no momento da extubação, porque eu percebo que nesses pacientes que a gente tem, principalmente de TCS graves, a parte respiratória ela fica bastante comprometida, associado também com a parte motora. E quando a gente pondera os prós e os contras do prognóstico desse paciente, a gente consegue enxergar bem a importância do papel da equipe multi e a importância do papel da fisioterapia. E foi como eu falei para os meninos, quem gosta um pouquinho de fisioterapia, depois da noite de hoje, né, professora Priscila, vai sair gostando um pouquinho mais. E quem gosta um poucão, vai sair gostando um poucão a mais. Porque a nossa profissão, eu costumo dizer que todas as profissões têm a sua importância. Eu até sou suspeita para falar. Mas a nossa profissão, ela é linda de ver, porque qualquer movimento, qualquer mínimo de movimento que a gente consegue recuperar no nosso paciente, reabilitar no nosso paciente, ele é comemorado, ele é vivido. E a gente que trabalha com neuro, que a gente sabe a importância de cada movimento para a família, é vibrante. Então, eu queria parabenizar a todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que se dispôs a estar aqui. E é isso, muito obrigada, gente, e até uma próxima. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, e aí fiquei feliz em saber que vão ter outros beats. Estou ansiosa já para o próximo momento. A Laís levantou a mãozinha. Laís, você gostaria de fazer uma pergunta? Laís? Não. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, professoras, e até uma próxima. Obrigada, gente. Boa noite a todos.